Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso, mas não vamos falar de time nenhum do Rio de Janeiro nesse momento. Não vamos falar nada disso. Bom, eu tenho dois assuntos para falar agora que não tem a ver com os times cariocas. Bom, um assunto tem a ver com futebol brasileiro em geral e o outro para os amigos que acompanham o canal. Então vamos falar primeiro para os amigos que acompanham o canal. Meus amigos aí, 420 que já se inscreveram no canal, alguns pediram, muitos pediram, e eu criei, galera, lá no Cartola, aquele campeonatozinho que tem no Cartola, da Globo, que você monta seu time. Eu criei uma liga lá no Cartola, a Liga Resenha com Magalhães. Então quem quiser, entra lá, faz parte dessa liga, para a gente fazer uma disputa. Estou tentando aqui uns patrocínios para ver se a gente consegue dar alguma coisa, um brinde, para quem no final do Campeonato Brasileiro tiver mais pontos. Então entra lá, a Liga Resenha com Magalhães está criada no Cartola. Criei o meu time também, meu time é o Resenha com Magalhães, está lá nessa liga. Então, para quem pediu, está criado a Liga Resenha com Magalhães no Cartola. Vou fazer alguns vídeos aqui falando do Cartola também, mas vai ser vídeos separados. Não vai ter como eu fazer um vídeo falando do futebol, do Campeonato Brasileiro, e fazer um vídeo do Cartola, porque vai ficar muito grande. Então eu vou fazer vídeos e lives sobre o futebol do Rio no Campeonato Brasileiro, e vou fazer vídeos separados em relação ao Cartola, correto? Então vai lá, entra lá na liga, falta aí 10, 12 dias para começar o Campeonato Brasileiro, já está aberto aí o Cartola, então vão lá e entrem na Liga Resenha com Magalhães. Lembre, no Cartola, Liga Resenha com Magalhães. Esse é o primeiro assunto, como todo mundo pediu, acabei criando essa liga. E o segundo assunto, Champions League. Champions League está nas suas oitavas, quartas de final, né? Vi dois jogos. Vi o jogo do Real Madrid, meteu 3-0 no Juventus, e vi o jogo do Barcelona, que ganhou de 4-1 da Roma. Mas eu não vou falar especificamente desses jogos. Eu fico escutando muita gente falar sobre o futebol brasileiro e o futebol europeu, que o futebol brasileiro está muito atrasado em relação ao futebol europeu. Aí você começa a fazer alguma análise de alguns jogos, você começa a perceber. Meter o malho no Grêmio, que chegou à final contra o Real Madrid. Meter o malho, olha só a diferença do Real Madrid, o que o Real Madrid fez com o Grêmio fez isso, não fez nada, um time covarde. Legal. E o Juventus? Gigante europeu, da Europa, jogadores de nome, tomou de 3 em casa. Qual a diferença para o Grêmio? Roma, gigante na Europa, tomou de 4-1 do Barcelona. Liverpool jogou em casa, meteu 3 no Manchester City, que tem um caminhão de dinheiro. Ué, não estou falando aqui que o futebol brasileiro é superior ao europeu, não é. Mas tem que se pegar um pouquinho leve com algumas coisas e fazer algumas comparações. Então eu vou fazer a minha análise aqui do porquê que eu vejo que o futebol, no geral, europeu, leva vantagem ao futebol brasileiro. Primeiro, a diferença financeira é muito grande, e isso a gente não pode negar. Diferença financeira é muito grande, isso não pode negar. Outro detalhe, esquema tático. Qual é o esquema tático inovador na Europa? Pô, não tem. Os esquemas que jogam lá na Europa são os mesmos que se jogam aqui no Brasil. Não tem diferença. O que eles fazem de diferente em relação ao esquema tático aqui no Brasil? Na boa, não vi diferença nenhuma no esquema do Real Madrid. Não vi diferença nenhuma no esquema do Barcelona. De vez em quando jogam no 4-3-3, de vez em quando no 4-2-3-1. Qual é a diferença? Tática, não vi diferença nenhuma. Agora, existe uma diferença sim. Os jogadores europeus são taticamente mais obedientes do que o brasileiro. Taticamente, os jogadores europeus,
E os brasileiros que vão jogar na Europa, eles são obrigados a ser obedientes taticamente. Isso é a vantagem da Europa. Segunda vantagem da Europa. Não, essa é a segunda. A primeira vantagem é que na Europa tem mais dinheiro. Segunda vantagem, os jogadores que jogam na Europa, eles têm uma compreensão tática melhor, eles são mais obedientes. Terceiro, você vê todos os jogadores indo para cima da bola, querendo o jogo. Dificilmente você vê um jogador fugindo da bola. Aqui no Brasil o jogador se esconde. Jogador, muitos ficam esperando a bola no pé. Na Europa você vi isso tanto no Real Madrid quanto no Barcelona, eles partindo para poder receber a bola, não parado esperando a bola chegar. Essa é uma diferença crucial, de você atacar a bola ou ficar esperando para receber a bola no pé. Então, diferença para o futebol brasileiro e futebol europeu. Isso, em geral, eles têm mais dinheiro, lógico que tem. Taticamente, aqui no Brasil e lá, a tática é a mesma. Porém, eles levam vantagem porque a compreensão tática, a obediência tática do jogador europeu é de 1000-0 no futebol brasileiro. Essa é a vantagem, dinheiro e compreensão tática. E o outro detalhe, a categoria, o individual. Eu falo sempre, se o time tiver um esquema definido, o time adversário pode até marcar o teu esquema, mas o que vai fazer diferença é a qualidade técnica. E a qualidade técnica de alguns times europeus, não são todos, alguns times europeus são muito superiores à qualidade técnica dos times brasileiros. O futebol brasileiro está no nível 7, porque tem muito jogador muito fraco jogando em time grande. Tem jogador muito fraco jogando em time lá na Europa? Tem. Mas nos times grandes, você vê alguns jogadores, mesmo com limitações, jogando aqui no Brasil, ele seria craque. Por que alguns jogadores brasileiros que estão na Europa não aparecem quando vem que o Brasil arrebenta? Primeiro, porque lá eles não querem obedecer a tática. Se quebram, vão para o banco. Não querem correr o tempo todo. Se quebram, vão para o banco. Achando que só a habilidade vai se dar bem. Só na habilidade não vai se dar bem. Então, a diferença é essa. Porém, pega um time médio da Europa. Aí joga contra um time dito bom aqui do Brasil. Por que o time médio da Europa, quase na maioria das vezes, leva uma vantagem? Eles levam uma vantagem não é na bola no pé, é na compreensão tática, na compreensão de que tem que correr atrás da bola. Ele tem que ir atrás da bola para ele pegar a bola. Ele não tem que ficar esperando a bola no pé. O grande problema do futebol brasileiro é que muitos jogadores esperam a bola no pé. Eles não são obedientes taticamente. Eles fazem o que eles querem. E o treinador acaba ficando na mão porque o jogador ganha muito mais do que ele. E chega lá, o que vai acontecer? Manda o treinador embora e o jogador fica. Na Europa até fazem muito isso, só que o treinador na Europa tem muito mais moral do que aqui. Aqui o jogador acaba fazendo o que quer. Não quero jogar ali, só joga aqui. O treinador bota num canto, ele vai jogar no outro. Não tem obediência tática nenhuma. Aí o brasileiro sai daqui para jogar na Europa, ele é obrigado a se enquadrar. Aí se enquadra. Então, o futebol europeu tá na frente do brasileiro? Lógico que tá. Lógico que tá. Porém, a maior diferença que eu vejo, Magalhães, aqui fazendo análise de futebol europeu e futebol brasileiro, a maior diferença é na qualidade técnica e na obediência tática. Porque tem muitos times europeus, a gente vai ver lá. Juventus, gigante, mas tomou de 3 do Real Madrid. O que fez a diferença no jogo Juventus e Real Madrid? Foi a técnica. Foi o Cristiano Ronaldo. A técnica. Barcelona 4, Roma 1.
O que fez a diferença foi o esquema? Foi a vontade? Não. Esquema e vontade o Roma também tinha. O que fez a diferença foi o toque de bola rápido, a qualidade técnica com a bola no pé. Isso aqui no Brasil está muito raro. Muito raro. É um ou outro que tem. Então, meus amigos que acompanham o canal, eu fico vendo muita gente falando na televisão sobre isso. A diferença. Tem diferença, é lógico que tem. Mas para mim a diferença não tá porque lá eles têm muito dinheiro. Não é só por isso. Porque lá, os times italianos têm dinheiro. Os times ingleses têm dinheiro. O time espanhol tem dinheiro. Mas quem é que tá porrando todo mundo? São 4 ou 5 times. E lá tem 15, 20 times com muito dinheiro. Mas quase sempre são esses 5 que chegam. São por quê? Muitos têm dinheiro, mas acabam não contratando direito. E esses 5 têm jogadores com habilidades que no final, quando coloca tática por tática, eles se igualam. O que vai fazer a diferença é a bola no pé. Então, a grande diferença para mim do futebol europeu para o futebol brasileiro, dinheiro é lógico, não sou cego. Mas falando em futebol, é porque o europeu ele tem uma compreensão tática, eles são obedientes. Aqui no Brasil, os jogadores são displicentes. Eles acham que resolve tudo do jeitinho. Outra, na Europa, jogador mais ou menos dificilmente vai jogar em time grande. Pô, aqui tem jogadores mais ou menos em gigantes. Pô, no Flamengo tem um monte de jogador que sair dali não vai jogar em time médio. No Vasco, na boa, Eraso e Paulão eram para estar em time, tô falando de futebol, tá? Falando no pé. Paulão e Eraso era para estar jogando no Vasco da Gama? Não tem condição. No Fluminense, o Gum, se sair do Fluminense, ele vai jogar num time da Série B ou C do Campeonato Brasileiro, porque ele é muito limitado. Renato Chaves também. No Flamengo, falar no Flamengo de novo, o René, Marcelo Araújo, o Wellington que tá o Vasco, vai jogar onde? Jogadores que estão em gigantes no Botafogo. Marcos Vinícius vai jogar onde? No Palmeiras, contratou jogadores de qualidade, mas você vê no São Paulo, tem jogadores que não deviam estar lá. Então essa é uma grande diferença. Aqui no Brasil, os times grandes acabam pegando um monte de jogador meia boca, porque também não tem dinheiro. Aí a qualidade vai cair. Lá, esses jogadores mais ou menos atendem, daqui a pouco eles somem, desaparecem. Aí você vê, o Real Madrid tem um elenco grandão. O Real Madrid não tem um elenco grande. O Barcelona não tem um elenco grande. O que eles têm é um elenco qualificado. Tu tem os 11 e tu olha pro banco, tem mais uns 7 que podiam ser titular. Ponto. O elenco dele tem 22, 23 jogadores. Não tem igual aqui 35, 40 jogadores. Quantidade não é qualidade. Então essa é uma grande diferença. Então para terminar, galera, tem diferença? Lógico que tem. Dinheiro a gente já falou, mas principalmente a obediência tática dos jogadores europeus e dos brasileiros que vão para lá é muito maior do que a nossa. A nossa que eles querem dar no jeitinho. E outra, tática por tática, o futebol brasileiro é igual ou até melhor que a maioria dos europeus. Mas o que difere é a qualidade com a bola no pé e a qualidade dos jogadores que eles contratam. Aqui no Brasil se contrata por conveniência. Eu vou te dar fulano de tal, mas contrata ciclano também. Eu faço um abatimento aqui, mas você tem que levar isso aqui. O empresário acaba empurrando o outro. Pode ter lá? Pode. Mas é bem menor, bem menor. Então, para mim, para terminar, a maior diferença do futebol europeu para o futebol brasileiro é a compreensão tática que os jogadores de lá têm. E aqui não tem. Aqui não tem obediência tática, porque tática, os técnicos brasileiros são bons, para mim são bons. Taticamente, eles são iguais aos de lá, e muita coisa de lá se copia aqui no Brasil. Porém, eles são cruciais para contratação. Muitos jogadores lá jogam em 2, 3 posições. Você pode pegar um jogador que joga na lateral e pode jogar ele no meio. Ele vai fazer a função. Tu pega um jogador que joga atrás, ele pode jogar na frente. Ou seja, jogadores lá sempre fazem 1 ou 2 funções. Aqui no Brasil não. Então aqui no Brasil o grande problema é que se contrata
muito mal, não tem responsabilidade tática nenhuma e o futebol brasileiro não pode negar. Com a bola no pé, a maioria que está jogando aqui no Brasil é a nota 7, quando joga bem é a nota 8. E é por isso que o brasileiro que vai lá para fora e não se dá bem, quando volta, aqui ele arrebenta, ele é craque. Porque aqui ele não tem que ter a compreensão tática de lá de fora. Então, meus amigos, essa foi a minha visão. E só para lembrar, falaram do Grêmio, que o Grêmio foi covarde, jogou com o Real Madrid. O Grêmio fez a parte dele e, na minha opinião, fez até muito bem. Juventus tomou de 3 em casa do Real Madrid. E aí, vai falar o quê? O Juventus é europeu e é um gigante, tem dinheiro. Porém, a qualidade técnica fez muita diferença. O que fez diferença não foi o esquema tático, que é tudo muito parecido. O que faz a diferença, ó, é a habilidade, galera. Então, galera, essa foi a minha visão aqui desse bate-bola aí sobre futebol europeu, futebol brasileiro. Ah, e vou te falar, vocês podem não concordar, é muito mais fácil ganhar a Champions League do que ganhar a Libertadores. Não pela qualidade técnica, que é lógico que a qualidade técnica do campeonato da Champions League é maior, lógico. Porém, vai chegar sempre os mesmos. Real Madrid, Barcelona, pode ser um Juventus, um Liverpool, não muda muito disso. Aqui, na Libertadores, nós temos, pelo menos, na Argentina uns 2, no Uruguai mais uns 2, pode chegar um colombiano, um equatoriano, pode chegar a 3, 4 times brasileiros, ou seja, tem pelo menos uns 10 que pode jogar. Mesmo o nível sendo mais baixo, mas a disputa é muito maior porque os times são muito mais parelhos. Então, na minha visão, a Libertadores é muito mais difícil de se ganhar do que a Champions. Apesar de ela ter um nível técnico mais alto, mas não são todos os times que têm um nível técnico mais alto. Você está vendo aí, 4-1 Barcelona, 3-0 Real Madrid, 3-0 Liverpool, ou seja, você vê que lá na Europa também tem uma diferença muito grande. Não é todo time europeu que é bom assim não, só que eles são mais obedientes com a bola no pé, eles fazem mais o que o treinador manda e obedecem o esquema. Então, meus amigos, essa foi a análise aí de Europa e Brasil. E lembrem, entrem lá no Cartola, já está criado lá a Liga Resenha com Magalhães, está criada a Liga, se inscrevam na Liga do Cartola, Resenha com Magalhães, para a gente fazer essa brincadeira aí durante o Campeonato Brasileiro. Então curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, Resenha comigo, galera. Magalhães, final do Campeonato Carioca, se Deus quiser, tem live. Hoje tem Libertadores, depois da Libertadores tem live. Começando o Campeonato Brasileiro, tem live dos Jogos dos Cariocas. Então me acompanhe. E não esqueça, vai lá no Cartola. Tamo junto com Resenha com Magalhães. Um abraço, tchau, fui.